Outro dia eu tive uma grande surpresa. Fui ao mercado fazer compras, uma grande rede de supermercados, que eu não vou dizer aqui porque eu não estou ganhando nada para isso. Mas sabe aquelas caixas de som do mercado? Pois é. Geralmente está tocando música, né? Tem sempre aquela música ambiente, aquela coisa mais padrão de shopping, de mercado. Mas dessa vez estava tocando, imagine só, o podcast dessa rede de supermercados. Guarda esse fato aí que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre distribuição do podcast. Sempre me perguntam em qual plataforma devo estar, onde distribuir meu podcast, onde colocar meu podcast, e hoje eu vou responder a essa pergunta. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal da Reverbera. Aqui eu falo de podcasts, de tendências, de tecnologia de comunicação. Fique à vontade para se inscrever no canal, para comentar, para dar o seu like e aquela coisa toda que você já conhece, né? Quando a gente fala de podcast hoje em dia, muitas pessoas ficam presas às plataformas. E isso é aceitável, isso inclusive é um fato, a gente vive numa era de plataformização. O que é isso? Basicamente, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente precisa de alguma plataforma. Plataforma, seja ela empresa, seja ela aplicativo, de alguma forma sempre tem relação com a tecnologia. E a gente vive nessa era em que as plataformas ocupam um papel central. O podcast, ele sintetiza, ele materializa muito bem isso, né? Porque se a gente pensar em todas as etapas para fazer um podcast, a gente tem aí, pensando só em etapas práticas, sem pensar muito nessa estruturação e pré-produção, se a gente pensar só em gravação de áudio, edição de áudio, distribuição, para cada uma dessas etapas você vai precisar de aplicativos, de programas, de plataformas diferentes. Então, a feitura de um podcast envolve muitas plataformas. E a escuta também, né? Então, se a gente pensa em plataformas de podcast no Brasil, a gente tem a maior delas, que é o Spotify, aí tem a plataforma do Google, tem da Apple, tem Castbox, tem a Aurelo, que é uma plataforma nova brasileira que inclusive remunera os produtores de podcast. Enfim, a gente tem N opções e, claro, aqui o próprio YouTube, que é também uma plataforma de reprodução de podcast e que cada vez mais tem investido nisso. Então, quando a gente pergunta onde devo distribuir o meu podcast, em primeiro lugar, obviamente, estão essas plataformas. Em qual plataforma eu devo estar? Uma resposta simples, genérica, que serve muito para todo mundo é: esteja no maior número possível de plataformas, porque se tiver um ouvinte que prefere uma, ele vai ouvir nessa uma, se tiver um que prefere outra, ele vai ouvir na outra. Enfim, esteja nas principais, que são essas que eu citei, né? Spotify, Google, Apple, YouTube. Esteja no YouTube. Por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer e a estudar podcast, eu não gostava muito dessa coisa de YouTube é o principal lugar onde as pessoas escutam podcast. Eu lembro que saiu uma pesquisa Ibope há uns bons anos, lá para 2018, dizendo que era a principal plataforma, e eu fiquei até meio puta. Eu falei, não, mas podcast é áudio, né? Como que o YouTube é a principal plataforma? E hoje em dia eu percebo que não. Assim, primeiro que a gente teve uma evolução muito grande em termos de áudio e vídeo, né? Então, hoje em dia, se a gente pega muitos dos grandes podcasts, eles estão também videocasts, né? Eles estão no YouTube, eles têm esse podcast visual. E hoje em dia, não só porque eu estou aqui no YouTube, mas eu mudei, assim, radicalmente de opinião. Por quê? Porque o YouTube é a única plataforma que remunera os seus produtores. Não é fácil, né? A gente tem que cumprir lá os requisitos, às vezes demora um pouquinho, mas a longo prazo, se a gente pensa a longo prazo, pensa que o podcast é um investimento também, claro que você tem um retorno que não é financeiro, mas o YouTube é a única plataforma que dá esse retorno financeiro a longo prazo. Então, se você tiver uma boa audiência, se você conseguir crescer o seu podcast, o YouTube vai te pagar em AdSense e vai aumentar o seu alcance. O algoritmo do YouTube funciona ao contrário das outras plataformas só de áudio, que infelizmente não tem trabalhado em prol dos produtores. Então a pessoa vai lá, produz, tem uma puta audiência e não tem nenhum retorno material mesmo da própria plataforma. O retorno acaba sendo um retorno muito subjetivo. Então, em primeiro lugar, a primeira resposta possível para essa pergunta é essa: esteja em todas as plataformas e principalmente no YouTube. Lembrando que para você estar no YouTube, você não precisa ter um videocast. Você pode simplesmente colocar o áudio do seu podcast no YouTube e disponibilizar lá com a imagem estática para as pessoas ouvirem. Só o fato de você estar no YouTube já vai fazer com que você tenha mais views, que o algoritmo comece a trabalhar por você e que você consiga aumentar a sua audiência. E a resposta mais complexa para essa pergunta é: esteja onde o seu ouvinte está. Esteja onde a sua audiência está. E a grande sacada dessa resposta
é que a sua audiência não está apenas nas plataformas. Aí eu resgato, né, a historinha que eu contei lá no início, de quando eu estava no mercado fazendo compras e de repente comecei a ouvir o podcast daquela rede de supermercados, daquela marca, e eu fiquei muito feliz, porque essa é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Como eu disse, né, todo mundo fica muito preso às plataformas, mas você pode muito bem, por exemplo, mandar o seu podcast em um grupo de WhatsApp. O importante é que as pessoas escutem o seu podcast, sabe? As pessoas ficam muito presas a números, aqui meu número, minha audiência. Então, muitas vezes você não vai conseguir mensurar a sua audiência, mas você vai alcançar milhares de pessoas, como nesse caso do supermercado. E a gente pode pegar esse exemplo para empresas pequenas. Vamos pegar aí, sei lá, um consultório médico, um consultório odontológico, de nutrição, enfim, qualquer área da saúde. Por que não colocar lá para tocar na recepção, enquanto o seu paciente está te esperando, um podcast que você fez, um conteúdo que você fez? Claro, não precisa ficar tocando o dia inteiro, mas pode tocar lá e a pessoa vai ouvir aquilo, vai achar interessante, vai indicar para outras pessoas e aquilo pode te trazer um retorno gigantesco. Perceba que a gente não está falando de plataforma ou de uma escuta completamente personalizada, on demand, em que a pessoa vai lá e procura pelo seu podcast, porque nem sempre a pessoa vai achar o seu podcast. Um outro exemplo muito bom que eu gosto de dar é do podcast Copiou Parente, do Instituto Socioambiental, que é um podcast voltado para as comunidades tradicionais, comunidades indígenas principalmente, e que passa para essas pessoas dessas comunidades as decisões tomadas, principalmente pelo governo federal, e que vão afetá-las. Eu me lembro que há uns anos eu estava estudando esse podcast e eu vi uma informação super interessante de que em algumas comunidades onde não há sinal de internet, só há sinal de rádio, para ouvir o podcast, tinha todo um processo que era o seguinte: as pessoas ligavam lá para essa comunidade, faziam uma comunicação via rádio, e nessa comunicação via rádio alguém colocava para tocar o podcast e as pessoas da comunidade conseguiam ouvir o podcast. Então veja o quanto a gente está distante aí dessas plataformas tradicionais, mas está cumprindo com a função do podcast, que é passar a informação para as pessoas que de fato são o público-alvo desse podcast. Então ele acaba cumprindo com a intenção dele e não depende dessas plataformas tradicionais. Por isso a minha resposta é: esteja onde o seu público está, esteja onde a sua audiência está. Isso não sou eu que vou te dizer, não sou eu que vou te dar a receita de bolo, é você que vai saber dizer muito melhor. É num grupo de WhatsApp, é no Telegram. Aqui a gente ainda tá falando de plataforma, né? Mas é na caixinha JBL lá da sua recepção, é no seu comércio, sei lá, gente, vamos viajar aqui, um carro de som. Nunca ouvi um podcast no carro de som, mas por que não? Né? Por que não? Não sei nem se tem alguma lei que proíbe isso, mas viajei. Mas é isso. Pense além da caixinha, vá além do tradicional. Vá até as pessoas que querem ouvir, que podem, que são o público-alvo do seu podcast. Esqueça essas barreiras tecnológicas, né? E aí, só para fechar esse vídeo, é importante a gente falar que nesse fenômeno da plataformização, as plataformas têm investido cada vez mais em conteúdos originais. Para quê? Para fazer com que as pessoas baixem aquele aplicativo, aquela plataforma, enfim, aumentem o seu público. Então, se você é uma pessoa grande, uma empresa grande e que vê alguma possibilidade também de uma parceria com alguma plataforma para que você seja exclusivo, para que você seja original daquela plataforma, vale a pena também pensar nessa possibilidade. Ou até se você tem um puta projeto em mente que você tem certeza que vai dar certo, nada te impede também de apresentar esse projeto para uma plataforma e tentar em uma parceria de exclusividade. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para se inscrever no canal, para comprar o nosso e-book, o link está na descrição, para curtir o vídeo, comentar e, enfim, aquela coisa toda que você já sabe, né?